Queria começar falando um pouco sobre esse livro, O Caibalion. Ele foi escrito em 1908 e ele não tem uma autoria assumida. Aqui é assinado como os três iniciados, e aí já começa um dos grandes mistérios, digamos assim, que cercam o hermetismo, o que segue de fato uma tradição hermética. O nome hermetismo ele já nos remete à própria natureza da forma de transmissão desse conhecimento. Na verdade, o Caibalion ele é um livro que tenta explicar as 7 leis herméticas. Qual a relação entre o Caibalion e o Espiritismo? O que Hermes Trismegisto e Allan Kardec têm em comum? Como podemos vislumbrar as verdades espirituais no hermetismo e relacioná-las ao Espiritismo? Como é um assunto muito longo, isso aqui daria para uma live de 1 hora, 1 hora e meia, eu vou dividir esse assunto em alguns vídeos. Eu vou ver aqui se vai render entre 3 a 5 partes. E toda semana eu solto um aqui para você acompanhar. Se você gosta desse tipo de pegada, do espiritismo mais universalista, tentando dialogar com as outras correntes espiritualistas, já se inscreve aqui e deixa o teu like. O canal Diálogos da Alma está crescendo, já somos atualmente mais de 2.000 inscritos. E quando você se inscreve e deixa o like, você também colabora para a disseminação do espiritismo. E esse primeiro vídeo, eu vou tentar traçar quais são as pontes invisíveis que existem entre o espiritismo e o hermetismo. De fato, o corpo do hermetismo ele está na pedra de esmeralda e no corpus hermético, que são atribuídos à figura de Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto teria sido uma figura histórica controversa. Alguns até duvidam da sua existência física, a sua existência histórica. Todavia, são ensinamentos que foram transmitidos de séculos a séculos até chegarem na atualidade. E o livro O Caibalion, ele fez esse papel no início do século XX para retomar toda essa discussão sobre os princípios, sobre as leis herméticas e trazer para a atualidade. Hermes Trismegisto, para alguns, na verdade, não passa de uma alegoria mítica que reporta, na verdade, aquilo que era ensinado nos templos egípcios, naquela doutrina oculta que Edward Chauvet fala nos Os Grandes Iniciados, onde ele defende a tese que existia uma religião que era divulgado para a massa, mas que existia um currículo oculto que ficava restrito a uma elite sacerdotal. E essas leis herméticas, nós vamos vislumbrar que tem muito a ver, sim, com o espiritismo em boa parte das suas ideias. Eu acredito, particularmente, que as verdades universais, elas tenham visitado o nosso orbe, o globo terrestre, em diferentes regiões do planeta, em diferentes períodos históricos. Então, se Hermes Trismegisto existiu ou não fisicamente falando, a figura de Hermes Trismegisto, isso passa a ser secundário, porque os ensinamentos herméticos, de fato, são muito fascinantes. E eu gosto sempre de ter essa abordagem aqui no Diálogos da Alma. De vez em quando eu trago aqui outros autores, eu trago Ramatiz para dialogar com a gente. Já trouxe a Conscienciologia de Valdo Vieira em outros vídeos. E hoje a gente inicia essa série para fazer essa analogia, essa comparação do hermetismo com o espiritismo. Então, nesse primeiro vídeo da série, nós vamos exatamente traçar quais são essas pontes invisíveis que existem entre o hermetismo e o espiritismo. Primeiro de tudo, como eu estou tentando situá-los historicamente, o hermetismo ele data de 3.000 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos antes de Cristo. Considerando que nós estamos no ano de 2026, quando eu estou gravando esse vídeo, nós temos então pelo menos aí 5.000 anos dessas leis, dessas verdades universais, né? São 7 leis que regem o universo, enquanto o espiritismo ele foi codificado por Allan Kardec
a partir do Livro dos Espíritos, na segunda metade do século XIX. Todavia, como eu disse outrora, essas verdades universais, essas verdades espirituais, elas visitam o globo e elas são faladas muitas vezes de diferentes formas, mas o cume, o âmago da questão é o mesmo. Então, quais seriam essas pontes invisíveis que existem entre espiritismo e hermetismo? Eu tentei traçar aqui quais eram essas pontes invisíveis. Essa parte 1 do vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar bem extenso. Bom, Hermes Trismegisto, ele traz a verdade do funcionamento do universo em 7 leis herméticas. Então, são 7 princípios do hermetismo. O primeiro princípio é o mentalismo, onde afirma que tudo é mente e o universo é mental. O segundo princípio é o princípio da correspondência, o que está acima está abaixo. O terceiro princípio é o princípio da vibração, tudo está em constante vibração no universo. O quarto princípio é o princípio da polaridade. O quinto princípio é o princípio do ritmo, ou alguns também reportam esse princípio como o princípio do pêndulo. O sexto princípio hermético é o princípio da causa e efeito. E o sétimo princípio hermético é o princípio do gênero. Segundo o hermetismo, o universo ele é movido por essas 7 grandes leis herméticas. Observem que essas verdades universais, elas sobreviveram durante um período crítico da história, durante a Idade Média, onde a teologia oficial da Igreja Católica ocupou o local de discurso. Foram 1000 anos onde a Igreja Católica sufocava qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de profissão de fé diferente daquela do clero oficial, e chegou até mesmo aos tribunais de Santa Inquisição. Então, para que essas ideias continuassem vivas, foi necessário que elas sofressem uma espécie de disfarce, uma espécie de dissimulação. Então, o Caibalion ele traz logo no início qual foi o papel dos alquimistas medievais para a sobrevivência das ideias dos princípios herméticos. Quando eles falavam na química medieval de transformar metal em ouro, na grande verdade ali existia uma forma indireta de falar sobre as verdades universais, de transformar a ignorância do homem em sabedoria através dessas leis herméticas que foram transmitidas muitas vezes de forma velada. Então, os hermetistas da Idade Média, eles foram, em grande parte, esses alquimistas medievais. E o grande papel que algumas pessoas fazem ao longo da humanidade é interessante, de manter o fogo vivo da sabedoria, do conhecimento e passar de geração em geração. Então, muito do que era ensinado antigamente era ensinado de maneira oral, sem a positivação em livros ou pergaminhos, o que fazia com que essas verdades universais elas fossem ainda mais adstritas, mais restritas a pequenos grupos que se revezavam e que passavam de geração em geração esses ensinamentos universais. Até que na segunda metade do século XIX surge uma grande novidade. Depois de tudo aquilo que a gente já estuda no Espiritismo, das circunstâncias históricas estarem favoráveis, eis que surge a terceira revelação. E o Espírito de verdade então se encarrega de, juntamente com outros espíritos também superiores, de primeira hierarquia, de primeira ordem, de trazer à tona as verdades universais e popularizá-las. Então, o grande papel do Espiritismo foi pegar essas verdades universais e propagar ao grande público para que qualquer um tivesse acesso a essas verdades. Basta que haja a vontade e interesse dessa pessoa. Inclusive, ainda hoje em dia, é assim. Se nós tínhamos outrora na Antiguidade, no Egito Antigo, na Grécia e na Índia,
rituais de iniciação, hoje em dia isso não é mais necessário. Existe sim, talvez, um processo de iniciação, mas de uma outra maneira, que não é mais necessário nós nos separarmos do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, dos nossos afazeres domésticos, para nós ficarmos reclusos em um templo ou em uma pirâmide, ou seja lá onde for, para que você receba essas verdades espirituais. Então, os espíritos trouxeram à tona essas verdades universais e Allan Kardec, através da codificação, começando com o Livro dos Espíritos e com a sua publicação, tornou essas verdades públicas. Então, muito daquilo que, se você estudar o Caibalion e der uma olhada também no corpus hermético, respeitando algumas diferenças entre espiritismo e hermetismo, porque há, sem dúvida, os espíritos, eles tornam essas verdades completamente acessíveis, enquanto que o hermetismo teve todo esse papel histórico que eu falei, e como o nome fala, a gente remete aos potes herméticos, né? O que é um pote hermético? É um pote muito bem fechado. Então, se você não quer estragar comida, não quer estragar grãos, que você compra a granel e precisa guardar em outro local quando você corta o saco do alimento, você coloca dentro do pote e aí tampa o pote com essa tampa. Então ele fica hermético, então ele fica muito bem guardado. E obviamente, como eu falei, os alquimistas medievais, por exemplo, fizeram esse papel de guardar essas verdades universais e transmitir às próximas gerações. Então essas pontes invisíveis, observem que essa é uma grande similaridade entre o Caibalion e o Espiritismo. O Espiritismo também traz grandes revelações através das leis naturais ou das leis divinas. E isso está presente, sobretudo, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando os espíritos tratam, junto com Kardec, das leis morais. Se você parar para ler a terceira parte do Livro dos Espíritos, você irá ver grandes similaridades com as 7 leis herméticas. Então, o universo, ele funciona a partir de leis, ou seja, ele tem uma ordem, nada é caótico. Para o hermetismo, o acaso é apenas o nome que damos a uma lei que ainda não compreendemos ou uma causa que não conseguimos visualizar. E assim também serve o espiritismo. No espiritismo nós vemos a caracterização de Deus, que o Caibalion chama do todo, do tudo, como onipresente, onisciente. Ele é todo-poderoso, ele é único, ele é imutável e, sobretudo, ele é soberanamente bom e justo. Então não existe um acaso. Se existisse apenas um acontecimento que fosse qualquer acontecimento micro que acontecesse no universo que obedecesse o acaso, todo o universo seria caos. Então, se o universo existe, ele existe pela vontade de um ser supremo que nós, espíritas, chamamos de Deus e que os hermetistas chamam de todo. Eis a grande primeira similaridade entre hermetismo e espiritismo. Esse é apenas o primeiro vídeo dessa série. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se, compartilhe. Eu nos vejo muito em breve no próximo vídeo da série Hermetismo e Espiritismo. Um forte e fraterno abraço.